Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base que nos dá aqui o norte, o entendimento do que estamos aqui fazendo na Terra, por que estamos aqui, como viemos, como podemos voltar. Então, olha só, e para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão aos nossos mentores que nos acompanham no trabalho de hoje, ao nosso anjo da guarda que nos acompanha nessa jornada terrena, a Nossa Senhora Mãe Santíssima que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelos seus ensinos. E agradecemos a Deus pelo dom da vida. E pedimos licença para adentrarmos os estudos de hoje, rendendo graças a Deus. Então, olha só, vamos continuar aí, Gerson? Você vai fazer a 452 para nós? Vamos seguir aqui. Questão 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Resposta: a doença, a aproximação de um perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo está algumas vezes em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Então, assim, né, em linha com o nosso entendimento das questões anteriores desse subcapítulo, a gente vê que o nosso corpo, quando submetido a uma situação de alerta, de tensão, ele acaba disparando gatilhos, né, para a gente ter essa segunda, momentaneamente, essa segunda vista. E ainda mais para as pessoas que têm uma faculdade mais apurada, né, dessa segunda vista, ela é facilmente é, desencadeada por situações assim de tensão, Uhum. de muita preocupação. Então, assim, o que eu lembro, né? O que eu pensei aqui? A gente vê relatos de pessoas, assim, que estão no seu último suspiro, no seu momento de desencarne, relatos, né, de que naquele momento ela teve, vamos dizer assim, a vista, conseguiu enxergar os, os entes, né, já desencarnados, vindo recebê-lo, né? Isso faz parte da segunda visão, porque quem está olhando é a alma, é o espírito. E assim, eu fico imaginando, será que tem alguma uma situação de mais tensão do que o nosso momento de partida, né? Então, lembrei aí, fiz essa associação, né, do momento do desencarne com uma situação de quando a gente tem acesso a essa segunda vista. Mas, continuando aqui, tem um comentário de Kardec, que ele fala, as épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral provocam, algumas vezes, o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência da presença de um perigo nos dá um meio de conjurá-lo.
os gatilhos, né? Na hora que desperta. Todas as seitas e partidos perseguidos nos oferecem numerosos exemplos. Então, assim, em épocas de grande opressão, épocas de muito abuso, estresse, né? Muitos naquela época acabavam desenvolvendo, trazendo à tona a segunda vista. E assim, como era um momento de muita opressão, muita guerra, então frequentemente via-se, né, pessoas com essas visões da alma. E, e que muitas vezes eram pessoas que já eram alçadas, assim, ao posto de Messias, de profetas. Por quê? Porque eram momentos de grandes tensões, era puro conflito. Se a gente pegar aqui as épocas, a época bíblica, né? Todas as passagens bíblicas, pegando aqui o povo de Israel, a história é pura tensão, é pura guerra, é puro conflito, né? Então teve lá os babilônicos, os persas, né? Egípcios, romanos. Então era, era sobrevivência, era pura sobrevivência, era matar ou morrer. Então, que a situação de mais opressão do que essa? Então era aí que, por isso que dessa época vem muitos relatos, né, de profetas, de Uhum. Messias. Mas são eram pessoas que tinham acesso à segunda visão, né? Que a gente viu aqui, ele é desencadeado nesses momentos de tensão. Foi isso que eu entendi dessas respostas aqui. Ah, legal, Gerson, essa explicação aí, porque a gente vai lembrar aí do Antigo Testamento. E até essas novelas bíblicas mostram para gente os profetas, as pitonisas naquela época, então tinham essas visões, essa dupla vista. E o estado que eles estavam passando ali, e até os reis, né, pediam, chamavam. Eu lembro muito dessas novelas bíblicas, então chamavam ali os profetas, as pitonisas, para que dessem uma luz. Então, assim, alguns já tinham de prontidão, outros iam se preparar para desenvolver aí essa capacidade, que aí cada um ali, de acordo com as suas crenças, tinha ali os seus rituais, né? É bem interessante mesmo, porque essa questão mostra para nós que esses estados que passamos, esses estados que nos trazem até perigo, quando a gente se vê em perigo, numa emergência, a gente pode até estar ali no estado de vigília, não está dormindo, mas aí vem ali aqueles flashes, né, de uma visão de ver algo ali que naturalmente não poderia não ter visto, né? Mas nesse estado de perigo, de comoção, vem. Às vezes a gente ouve muitos relatos de pessoas, né? Olha, naquela situação, naquele acidente, eu vi a imagem, né? Pode ser, sim, uma dupla vista, né? Pode ser, né? Pegando o exemplo do Gerson, né, do desencarne, então o que está desencarnando, ele pode ter essa dupla vista, mas os próprios familiares que estão sofrendo também podem muitas vezes ah, ver, né, esse amparo, esse socorro através da dupla vista, né? Então não é só o desencarnado, mas também aqueles que estão ao seu redor. Então muitas vezes conseguem perceber uma comoção muito grande,
onde a espiritualidade permita, né? Permite, como se fosse um consolo, como se fosse, não, é um consolo, né, da espiritualidade para aqueles familiares também, não só o desencanado, né? E tem muitos, muitos exemplos, né? Uhum, uhum. É verdade, né? Diante da situação, o corpo vai para esse desprendimento. E essa visão, ela pode ficar maior, sim. Vamos lá para 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso, né? Dessa questão aqui que a gente está comentando. A espiritualidade responde que nem sempre. Para elas, é coisa inteiramente natural. E muitas dessas pessoas acreditam que, se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas. Então, aqui, aquele que tem a dupla vista, a segunda vista, ele acha muito natural ver aquilo que os outros não veem. Para ele é natural essa faculdade. E às vezes acha também, é tão natural para ele, tão normal, que ele acha que as pessoas também estão vendo. Então, na medida que a pessoa vai se aprimorando nos estudos, ele vai percebendo que ele é sim uma exceção. Eu não sei se foi no livro do Divaldo ou do Chico, gente. Eu não sei em qual filme, mas que ele estava trabalhando ali, né? Que era um serviço público. E ele conversava, as pessoas chegavam, ele estava no balcão e as pessoas chegavam. E também chegavam encarnados e desencarnados. Para ele era comum, não dava para saber. Divaldo, É do filme do O Divaldo, Chico, Divaldo, Gerson? É do Divaldo, né? E aí, às vezes, ele olhava, né? Aí teve até uma amiga, né, ali do colega serviço, de uma serviço, colega né? de serviço, que falou para ele que não, né? Não tinha visto. Então, às vezes, para eles é tão natural que ele acha que a pessoa também está vendo ali. Então, na medida que vai estudando, se aprimorando, ele vai percebendo que essa faculdade, essas visões, é sim uma exceção e que tem sim um objetivo, tem uma missão a realizar com essa faculdade, porque todas as faculdades mais ostensivas, digamos assim, tudo tem um propósito divino. Então, é muito importante a autoavaliação para saber também se aquela mensagem, porque aquela imagem que aparece, se é mediúnica ou se o próprio encarnado ele está sugestionando essa imagem que aparece. Por quê? Porque também depende muito da pessoa, o modo de viver, as crenças que carrega, né? Aquilo que acredita. Então é importante se perceber nessas imagens, porque às vezes pode ser sim uma imagem de dupla vista, porque a imagem de dupla vista eu entendi aqui que ela parece pronta. Então vai ali na sua tela mental pronta. E pode sim confundir com uma imagem que você mesmo idealizou. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer uma viagem, ou vai passar por um caminho, e que a pessoa, ela traz o medo, ela traz o receio. Então, nesse medo, nesse receio, ela pode o quê? Ela pode criar situações, né, ali no mental dela, que podem acontecer. E aí ela acha aquilo tão real, que fala: olha, eu vi. Eu pressenti, mas por vezes pode ser que a pessoa idealizou ali um acidente, um perigo naquela estrada, que pode não ser exatamente, mas pode ser por aquilo que ela carrega, aquele medo, aquela crença, aquilo que ela ainda não venceu algo de si. Então aquilo pode se confundir, sim. Então por isso que é muito importante
se auto-perceber, se autoconhecer, prestar atenção nessa construção de pensamentos, né? Bom, essa imagem veio, você estava como? Como estava o seu pensamento? Uma vez chegou uma pessoa perto de mim e eu ia fazer um passeio. Olha, eu acho melhor você não fazer, porque é assim, assim, assado. Aí eu falei assim, acolho com carinho. Mas como você estava quando você teve essa imagem? Você estava pensando em quê? Eu já comecei a investigar, sabe? Porque assim, nem tudo que a gente ouve a gente deve falar amém. Então, a gente deve tomar as nossas precauções, estudar, se conhecer, se perceber, para que a gente comece a sair dessas confusões, o que é real e o que não é. Cada um vai se conhecendo. Por isso que os ensinos todos nos levam ao quê? Ao automelhoramento de nós mesmos. E o automelhoramento vem através do autoconhecimento, né? Bom, gente, é isso aí que eu entendi. Então, você vê bem lembrado do que você falou, né? Por exemplo, a criança, né? A criança que tem a dupla vista, ela considera normal aquilo que ela vê, né? É uma realidade para ela. E outra coisa, a dupla vista, ela vai ocorrer em qualquer situação. Então, nem sempre a pessoa tem o acesso, né? Nem sempre a pessoa é da doutrina espírita, então ela pode pertencer a várias religiosidades e ter essa dupla vista, e vai ser difícil, mas eu acredito, né, que seja mais desafiador para ela entender o que se passa com ela, né? Se ela realmente está vendo, se ela realmente está criando, só o estudo, o aprimoramento que colocaria isso para ela, e nem sempre ela tem esse acesso. Então, ela fica conhecida como aquela pessoa que vê as coisas. Aconteceu alguma coisa, vai perguntar para fulano, ela deve saber. Então, é colocado um peso, né, em cima dela, como é aquela que vê, aquela que pressente. Pergunta se eu vou casar com fulano, se eu vou ganhar na loteria, né? A gente vê muito isso, né? Bem Verdade. lembrado mesmo. Uhum. E a gente viu aqui numa das questões anteriores, quando falava do sonambulismo, dos sonhos, né? Que nem sempre, ou quase, na maioria das vezes, os nossos sonhos não têm a ver não necessariamente tem a ver com a segunda vista, né? São coisas muitas vezes formadas nas nossas mentes, na nossa cabeça, né? Como a Mary falou, de repente a gente foi deitar após um dia de muita exaustão em relação a uma determinada situação e a gente acaba trazendo à tona o nosso sonho. Então, muitas vezes reflexos, são imagens oriundas do nosso dia que a gente Uhum. passou. Como a Mary falou, as pessoas falam, mas pô, em que circunstâncias você estava, né? Para ter visto, para dar essa orientação para eu não fazer determinado passeio, determinada coisa, né? Lembrei aqui das questões anteriores. Legal, Gerson. Vamos seguir para 454, Suzele? 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que outras? Resposta: é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sobre o véu da matéria. Eu vou emendar 454A. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a persistência das coisas.
Resposta: sim. Ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus dessa faculdade e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns. Então, veja bem, na 454, nem sempre quem tem a dupla vista tem uma visão clara do plano espiritual, tem aquela imagem totalmente pronta, né? Geralmente quem tem essa imagem é aquele que está bem desenvolvido, né? Tem um dom mais apurado. À segunda vista, algumas pessoas conseguem perceber um pouco mais, outras não. Então, na segunda vista, pode existir vários graus, inclusive na mesma pessoa. Ela pode chegar até dessa visão clara do plano espiritual no momento de maior desenvolvimento e pode começar com pequenas visões, né? Então, os dons espirituais vão se desenvolver de acordo com a vontade dela, de acordo com a vontade do espírito. Através dos pressentimentos, o indivíduo vai se desenvolvendo. Alguns já nascem, né, com esses dons bem aflorados, né? Aquele que eu estava colocando, que vê claramente a mensagem do plano espiritual. E outros não, vão se desenvolvendo aos poucos. Então, a gente deve lembrar que não se deve forçar esses dons. Eles vão se desenvolvendo aos poucos, né? Há tempo para tudo. Eu posso me perguntar o que eu vim me manifestar nessa vida. Não podemos exercer outros dons, porque daí entramos em desequilíbrio. Por exemplo, um médico, ele veio com o dom de curar, de estudar, de curar. Ele não pode ser um coletor de lixo, nada contra o coletor de lixo, mas ele está numa função, se ele assim o fizer, ele vai estar numa função errada, né? Então, a gente tem que entender qual é a missão que Deus nos confiou, o que eu vim me manifestar nesse mundo, o que eu tenho que fazer, e ir desenvolvendo isso sem forçar, sem ter angústia, sem violência, acreditando que esse desenvolvimento ele vai ser gradual e, principalmente, em primeiro lugar, aprendendo a amar. Então, quando o indivíduo começa a amar, ele começa a entender que esse amor é muito mais importante do que esse dom a ser desenvolvido. Então, ele não se angustia mais. Esse desenvolvimento ele vai aflorar naturalmente com a ajuda espiritual. Se ele realmente tem esse amor, diferente desses pressentimentos, dessas coisas que as pessoas têm, que vão cobrar, que colocam como ledores de sorte, de uma série de coisas. Não, é um dom que Deus nos deu, puro, de extremo amor. Você, através dessa dupla vista, você vai ajudar alguém, através do pressentimento, seja ele pequenininho, você vai ajudar as outras pessoas. Então, lembrando que o desenvolvimento desses dons que nos é dado por Deus tem que estar com muito amor. Inclusive, esses dons, quando ele é materializado, não só no dinheiro, muitos centros espíritas a gente vê a pessoa no orgulho, né, daquele desenvolvimento de qualquer dom, que também é a matéria, e às vezes até é retirado por Deus. Então, esse desenvolvimento, esse pressentimento que as pessoas têm, ela vai desenvolvendo ao longo da vida, conhecendo, sem pressa, sem angústia, sem desespero, através do amor. Foi o que eu entendi. É.
É interessante aqui porque Kardec ele até pergunta, né? Aquelas que têm aquelas sacadas, percebem o que os outros não conseguem perceber, faz parte da dupla vista? Então, aqui, como você explicou também, Suzelei, as faculdades que se tem da dupla vista tem os seus graus, um mais, outros menos, até a própria intuição tem os seus graus, né? Ou mais ou menos, né? Depende. Então também depende da pessoa, o seu estudo, o seu autoaprimoramento. Então vai depender muito. E essas pessoas que têm essa facilidade é, elas conseguem sim irradiar isso, e muitos se dão bem até no mundo material mesmo. Por quê? Porque elas têm uma clareza maior do que os outros. Fala assim, olha, né? De repente, falar de novo de um caminho, olha, melhor não seguir esse caminho, segue esse outro aqui, porque às vezes, sem ela saber até, ela tem uma melhor clareza das situações. Claro, gente, que sempre quando a gente está no caminho do bem. Lembrando que sempre o caminho do bem é sempre assistido por espiritualidade superior, né? E assim, a gente pode sim perceber as coisas, né, como os espíritos colocaram aqui. Pode perceber as coisas antes que aconteça, que é como o Kardec perguntou aqui. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas. A presciência é a visão do futuro. É o que está à frente. Então, o que a gente pode perceber pela resposta da espiritualidade, em tudo isso aí que a gente estudou, que tanto o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, eles são fenômenos, sim, mas colocados à disposição da humanidade, com objetivo sério de tarefa, de evolução espiritual, e que precisa ser levado a sério aquele que a possui. E não banalizar, como você comentou, Suzeli, não pode banalizar. Ah, quero saber coisa fútil, né? Então, assim, é para serviço da humanidade, para o bem. É só a gente, quem não assistiu, assistir aí o Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros. Então, a gente, se tem essa mediunidade, tem uma missão, tem um propósito. E toda mediunidade, ela está o quê? A serviço de Deus. E não a serviço do seu próprio eu, do egoísmo, das suas satisfações pessoais, né? Então é isso aí. Então, olha só, chegamos aqui ao final do estudo aqui da dupla vista, e na próxima semana, no nosso próximo estudo, vamos para 455, que é um resumão teórico aqui que Kardec trouxe para a gente da dupla vista, do êxtase e do sonambulismo. Então, que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até a próxima semana no nosso estudo com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.